Bom, a rigor, política eu sempre fiz, não é? Político eu sempre fui, no sentido mais amplo do termo, porque sempre exercitei a cidadania. Agora, a participação partidária é que ela se fez desde uns 10 anos para cá. Inicialmente eu fui filiado ao PDT, o chamado PDT do Brizola, o PDT nacionalista, socialista, internacionalista, que levantava os temas que depois vieram a ser pauta da sociedade brasileira, a questão dos negros, dos índios, a questão dos trabalhadores, e sempre foi um partido muito ligado às lutas das chamadas esquerdas. Agora, em relação ao episódio vice-prefeito, foi um pouco a toque de caixas, porque havia uma negociação entre o PT e o PR para comporem uma chapa para a Prefeitura de Fortaleza. E eu fui sondado pelos dirigentes do PR, eu faço parte do PR há já alguns anos, e os dois mentores principais do PR no Ceará, o Lúcio Alcântara, o ex-governador Lúcio Alcântara, e o Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú à época, eles convidaram para eu ingressar nesse partido. E eu fui, sobretudo por causa da credibilidade desses dois políticos. E eles me perguntaram: você não topa ser vice-prefeito? Eu digo: depende dos agrados. Agrados no sentido do que é que vai ser esse projeto. Então eu disse: se precisarem, eu estou aí. Alguns dias depois, o doutor Roberto me chama na casa dele, apartamento dele, e diz: você deixou de ser vice-prefeito. Eu disse: por quê? Ele disse: porque nós puxamos a sua ficha no TRE e diz que você tem dupla filiação. Eu disse: não, eu acho que não, porque eu sei, orientado até pelo advogado do partido, eu tinha que primeiro me desfiliar de um para depois ingressar no outro. Foi o que eu fiz. Eu fiz uma carta pedindo afastamento do partido, que eu era o PDT, e depois tinha que levar esse documento para registrar na minha zona, e foi feito. 2 meses depois eu me inscrevo no PR da mesma forma que fiz em relação ao PDT me afastando. Mas você tem esses documentos? Eu digo: tenho. E aí ele: então me traga. Eu fui, passei uma noite procurando nas minhas papeladas e não achei. Mas me lembrei que no meu computador deveria ter a cópia das cartas. E fui atrás e localizei. Daí, no outro dia, que já era quinta-feira, eu encontrei, fui lá no TRE, e a senhora olhou e viu que realmente existiam essas duas notificações judiciais. Ela pegou os números, eu pedi se ela poderia me dizer o que era, ela disse. Eu digo: mas então eu quero uma declaração dizendo que eu estou kits, tudo legal. Ela disse: eu não posso dar, você tem que pedir na sua zona. Aí eu disse: mas onde é? Ela disse: é aqui em frente, né? Que era na rua ali perto da Secretaria de Saúde do Estado. Fui lá, falei com o chefe do cartório e disse que eu precisava dessa declaração e tal. Já havia circulado na imprensa que eu deveria ser o candidato, mas houve esse empecilho. Então o PT estava pensando em uma outra pessoa já, como fato liquidado, e ele disse que era possível dar, mas só que quem tinha que assinar era o juiz. Onde é que está esse juiz, né? Aí ele disse que no outro dia, sexta-feira, iria ter com o juiz e ele poderia levar essa declaração. Eu digo: mas dá tempo para chegar até 5 da tarde? Ele disse: acho que dá. Então eu fiquei na expectativa do homem chegar com esse papel. Quando foi mais ou menos 5 horas, ele chegou com a declaração.
Eu então fiz uma xerox e vim à residência do doutor Lúcio, aqui próximo ali, e cheguei lá e disse, doutor Lúcio, está aqui a declaração, está tudo ok. Ele disse, ah, bom, assim a conversa é outra. Vamos ver, eu vou comunicar com o pessoal. Isso era sexta-feira, 5h30 da tarde, né? E você aguarde que a gente vai entrar em contato. Eu fiquei em casa à noite, até 10 horas, 10h30, fui dormir. Nada, né? Eu digo, bom, então foi outra deliberação e tal. Quando deu 8 horas da manhã do sábado, dia da convenção do PT, 8h30 o telefone toca, era o doutor Lúcio. Mourão, se ajeite que você é o candidato a vice, passo já aí. Eu tomei um susto arretado, né? Pô, e agora? Não dá mais nem para eu fugir, né? Aí ele chegou, a gente foi direto para o apartamento da Luiziane, para eu conhecer pessoalmente o candidato. Aí a gente foi lá para a convenção no estádio lá do Parangaba e foi feita a homologação. Daí para frente foi o que todos conhecem, sabem do processo eleitoral. Eles sempre foram contra eu me meter em política partidária, muito mais do que ser candidato, né? Por causa da minha saúde. Eu sou fragilizado em termos de saúde, né? São 3 pontos de safena e um transplante renal, né? Então, eles eram temerosos de que eu poderia vir a ter algum acidente, algum problema. Não houve durante a campanha, muita adrenalina, eu acho que a adrenalina vai fechando tudo que é problema, né? E foi um teste para as minhas coronárias e outros órgãos do corpo, né? E deu certo.